Paz, meus irmãos. Falta ainda 2 minutinhos para as 8. Vou aguardar um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Domingo eu ouvi a pregação do pastor Elton. É horrível pegar para celular, realmente. Você não sabe se a pessoa tá ouvindo, se não, né? Então a gente fica assim meio que... Será que estão me ouvindo? Será que tem alguém aí? Né? Glória a Deus pela vida de vocês. Espera mais um pouquinho, ver se entra algum irmão. Amém. Glória a Deus. A paz, irmã Marta. Tudo bem com a senhora? Saudades. Irmã Adilson, meu marido. Tá no outro cômodo. Glória a Deus. Tailine tá ali conosco, né? A Monique. Paz do Senhor, meus amados. Deus quer falar conosco. Todo tempo o Senhor quer falar conosco, né? Espera mais um pouquinho. Ah, paz, Tailine. Fiquei muito feliz saber que você tá bem. É muito bom saber que os irmãos estão bem, né? Glória a Deus, irmã Marta. Glória a Deus pela sua vida, que você tá bem. A gente fica muito feliz, viu? Aleluia. Jesus venceu, né, irmãos? Venceu por nós. Glória a Deus. Espera mais um minutinho, né? Ver se entra mais alguém. Amém. Ao que vive para todo sempre, o Todo-Poderoso, Glória a Deus. foi morto. A Ele seja a força, a glória e o poder. Aleluia. Amém. Vou aguardar mais um minutinho. Oi, Lu. Tudo bem? Bom ver você. A paz, paz, minha querida pastora. Glória a Deus por você, pela sua vida. Ai, eu fiquei muito feliz com a notícia que você me deu hoje. Que conseguiu levantar, né? Ai, é muito bom. Paz, Luciana, tudo bom? Eu fiquei emocionada, irmãos, porque é a nossa família, né? Então, a gente sabendo que os irmãos estão bem, a gente fica feliz, né? Eu fiquei muito emocionada porque Deus tem levantado meu coração, clamou a vida de cada um, né? Então, a gente fica muito feliz pela vida dos irmãos, né? Que estão bem agora. Amém?
Então eu vou pedir, né, que você abra, né, como mesmo nosso pastor fala, né, se desligue, né, entre em algum lugar ou se dedique nesse momento, né, a meditar na palavra do Senhor, né, a buscar a face de Deus, que os dias são maus e nós precisamos mais do que nunca, né, estar na presença dele, buscando a sua face. Amém? Então peço que você abra a sua Bíblia. Amém? Tá travando? Amém? Glória a Deus. Alguém falou que tá travando? Tá travando? Alguém poderia me orientar aí e falar? Acho que aqui a internet daqui de casa que não tá muito legal. Tá bom o som? Amém? Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Amém? E vamos ler juntos. Então tá bom. A Tailine falou que está ótimo, está bom. Então, que bom. Espero que todos estejam me ouvindo. Ok, então tá bom. A Marcelinha falou que tá tudo normal, então vamos lá. Qualquer coisa vocês me dêem um toque, tá? Então vamos ler juntos? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. A quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir um pão e lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe e lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim faceis-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar nessa noite, quero te bendizer, te engrandecer, Pai, adorar o Senhor, Pai, porque Tu és o nosso Deus, ó Deus, Tu és a nossa rocha, Senhor, Tu és o nosso rochedo, Pai, a nossa segurança, ó Deus, o socorro presente na hora da nossa angústia, Deus. Obrigada, Jesus, pela Tua presença, obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, que é derramada, Senhor, a cada manhã sobre as nossas vidas. Peço que Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco. Meu Pai, assim como Tu falaste comigo, Senhor, nesses dias, Senhor, peço que o Senhor fale com a Tua igreja, Pai, com a Tua noiva. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O pastor Tiago pediu para me ministrar e eu não sou pregadora, desculpa, assim, né? A gente, né, fala da palavra de Deus porque nós somos servos de Deus, né? Somos soldados de Cristo, mas pregadora eu não sou. Né? Então, eu glorifico a Deus pela palavra do Senhor, né? Esses dias o Senhor tem tratado no meu coração, principalmente nessas 2 últimas semanas, que foram semanas, né, que se seguiram, que a gente... Ai, meu Deus, o coração aflito, né, pelos irmãos. Rapaz, Josane, Deus abençoe você, a Tida, que Deus te abençoe. E a gente tem clamado ao Senhor, né? E aqui em Mateus, né, Jesus, ele fala, ele incita-nos a orar, né? Que nós temos que pedir. E o que eu acho que o mais que todos nós estamos fazendo nesses últimos tempos, né? É pedir, buscar e bater, né? Então às vezes fala, mas se nós já estamos fazendo isso, para que a palavra, né? E quando Jesus ele fala que pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á, eu acho que isso não acontece de uma hora para outra, né? Não é uma coisa instantânea, né? A gente todo dia eu ligava para a Márcia, como é que vocês estão? Ligava para o irmão, ligava para outro, mandava mensagem, porque a gente fica preocupados, né? Nós como seres humanos, a gente teme pela vida do irmão,
a gente vê que os dias, né, a situação do mundo, o que está acontecendo, é uma situação muito difícil. E aí nós temos que clamar mesmo, né? Temos que pedir, temos que buscar a presença de Deus mesmo, né? Então, irmãos, eu li, acho que foi essa semana, um comentário de um livro que falava sobre o guepardo, né? O animal guepardo. Ele chega mais ou menos ele corre a mais ou menos 115 km por hora. E ele é um animal muito veloz, né? Então, muitas vezes o crente ele é comparado com esse guepardo, dizia aquele comentário, né, do livro. Que o crente muitas vezes ele é comparado a esse guepardo, né? Que ele corre para abocanhar a sua presa, né? De imediato, né? Ele tem que correr e abocanhar. Por quê? O que acontece com o guepardo? Ele tem um coração, ele é muito veloz, sim, né? Mas ele corre, né, nessa velocidade, mas ele tem que pegar a sua presa de uma vez só. Tipo, ele tem que dar aquele bote, né, ele tem que ir acertar a presa dele, acertar o alvo. Se ele não conseguir acertar o alvo, ele não tem, o coração dele é pequeno e ele não tem força para poder dar um outro, vamos dizer, um outro alavanco para poder pegar o animal. Então ele tem aquela única chance, né, de correr atrás do animal, do seu alvo, e abocanhá-lo e ele ser pego de primeira, né? E muitas vezes, no comentário falava que muitas vezes nós crentes somos assim, né? De nós orarmos e muitas vezes quando nós alcançamos a vitória, ou às vezes quando nós não alcançamos, nós não temos força, né? Não temos força para continuar orando. E quando li esse comentário, eu deparei com a minha própria vida, né? Eu falei, Deus, eu parei de orar por algumas situações, né, que eu tinha colocado há anos diante de Deus, e Deus me fez relembrar essas coisas, né? Por que nós paramos de orar, né? Por que nós não persistimos na oração? Por que nós não olhamos para aquele alvo e falamos, não, até alcançar eu vou orar até conseguir, né? Eu conheço pessoas que muitas vezes alcançaram aquilo que pediu a Deus, né? Senhor, eu quero tal coisa, mas muitas vezes aquilo ali tirou a pessoa da presença de Deus, né? Então, o que é orar conforme a vontade do Senhor? Eu acredito, irmãos, que nós temos que orar conforme a vontade de Deus quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando aquilo que Deus quer para minha vida está escrito na palavra. Eu tenho que orar conforme a vontade de Deus para minha vida, né? Vou dar um exemplo chulo aqui. De repente eu tô orando para meu esposo, pra a Raquelzinha, agora ver a Raquel, paz do Senhor, Raquel. Eu creio, por exemplo, todos nós vemos que a Raquel vai para a igreja sozinha. Vou usar o seu exemplo, minha amada. E eu acredito, irmãos, que ela ora pro marido dela para a igreja se converter, né? O Paulo. Eu tenho orado também, Raquel, colocado diante de Deus. E a gente tem que orar mesmo, né? Isso é uma vontade de Deus, porque é o quê? O que a palavra de Deus diz a respeito? Que a vontade de Deus é que todos se salvem, né? Então a Raquel, ela ora para a vontade de Deus acontecer, que é exatamente levar o seu marido a Cristo, a salvação. Mas tem muita gente que ora por coisas banais, que não dão glória a Deus. Eu já vi muita gente orar por uma coisa incessantemente, quando Deus abre a porta, né? Quando Deus dá, porque às vezes a pessoa insiste tanto em querer tal coisa, que Deus, tá bom, filho, eu vou te dar. E às vezes a pessoa acaba saindo da presença do Senhor, desviando do foco, né? Tem uma frase que eu até marquei aqui, diz assim, não é a persistência que nos leva ao resultado, necessariamente, mas é o foco do resultado que nos leva à persistência. Eu queria repetir, não é a persistência que nos leva ao resultado, necessariamente, mas é o foco do resultado que nos leva à persistência. Então, que foco eu estou querendo alcançar? Que foco eu estou colocando diante de Deus, né, para que essa persistência, né, para que esse meu foco resulte nessa persistência, né?
é algo que uma das coisas que Jesus ele demonstrou no seu ministério do início ao fim foi a oração, né? Jesus ele foi ao deserto, né? 40 dias ele jejuou, 40 dias ele orou 40 dias. Ele começou o seu ministério, né, na oração, né? Tudo que Jesus ia fazer, tudo que Jesus estava, né, ali, ele estava junto das multidões, ele curava as pessoas, mas ele se recolhia a orar. Ele era persistente. Era algo que Jesus ele não deixava isso se acabar, né? Pelo contrário, até o fim, até no Getsemane, ele foi, o Senhor na palavra do Senhor fala que Jesus ele suou sangue. Um anjo foi lá consolar de tanta angústia que Jesus sentiu diante daquilo que ele ia passar logo em diante. A paz, amada, a irmã Maria. Tudo bem, irmã Maria? Deus abençoe a senhora. Então, irmãos, o que eu queria trazer nessa noite, que o Espírito Santo tem se revelado a mim. Eu acredito assim que quando alguém pede para mim, o pastor Tiago pediu para mim ministrar a palavra, né? E eu falo daquilo que o meu coração tá cheio. Eu não consigo falar de outra coisa. Eu não sou eloquente de pegar uma palavra e falar assim, não, vou falar dessa palavra. Não, eu falo aquilo que muitas vezes eu tô vivendo, né? E Deus tem cobrado de mim que muitas vezes eu parei, né? Eu parei de orar por certas coisas que eu deveria persistir, né? Que eu deveria insistir, né? Estar diante de Deus, orar, né? E ver que, Senhor, eu quero a tua vontade, eu não quero a minha, eu quero a vontade do Senhor que é perfeita, que é soberana, né? E eu vejo, irmãos, que muitas vezes nós somos esse guepardo, né? Nós vamos, não, agora eu vou orar, né? Agora eu vou orar por isso, aí nós oramos, daqui a pouco, como a gente não alcançou aquele nosso alvo, a gente não tem força para seguir em oração. Nós não temos fôlego e acabamos desistindo, né? Eu falo isso por quê? Porque nós começamos agora uma campanha de oração, uma corrente de oração, e nós começamos isso há um ano atrás, né? O pastor Tiago fez essa corrente de oração, né, o ano passado, e assim, foi uma bênção, porque, né, Deus ministrou muito ao meu coração, porque quando você ora, você está em contato com Deus, constantemente. Você tá durante o seu dia, não somente dentro do seu quarto que você ora, fecha a porta, mas a tua intimidade com Deus, ela não pode só ser esse momento. A tua intimidade com Deus, ela tem que ser o dia inteiro. É igual a palavra do Senhor fala, que tudo que nós ligamos aqui na terra será ligado no céu, né? Então a minha mente, o meu coração tem que estar em oração pela fé em Deus. Em tudo que eu for fazer, e tudo que eu for fazer durante o meu dia, eu preciso pensar que Deus ele está comigo, né? Não para fazer a minha vontade, não para mim me engrandecer, mas porque Ele é Deus, Ele me ama, Ele ama você. E Ele quer o melhor para os seus filhos, como aqui Mateus mesmo falou. Nós que somos maus, né? Sabemos e damos coisas boas para os nossos filhos, né? Ainda mais o pai. Ele não está comparando o pai terreno com... A palavra de Deus não está comparando o pai terreno com o nosso pai celeste. Pelo contrário, ele está falando que se nós somos falhos, né, pessoas que não têm... não há nada de bom que habite no ser humano, né? Nós somos pó, a palavra de Deus nos fala. Nós que somos maus, nós damos coisas boas para os nossos filhos, imaginou o pai, né, que é soberano, que é o amor, né? Então, eu vejo que a nossa geração, irmãos, ela tá assim, muito ocupada, né? Ocupada demais de não entrar nesse lugar de oração, nesse lugar de intimidade com Deus. E Deus, ele requer isso da sua igreja. Eu vejo o exemplo de Daniel. Daniel era um homem que orava constantemente. Ele orava, a palavra de Deus fala que ele orava de manhã, orava de tarde, orava à noite. E eu acredito que constantemente ele estava em comunhão com Deus, ele estava em oração com Deus. E Deus, irmãos, ele quer isso de nós, né? E o que nós estamos fazendo, né? Eu acredito que esses dias aí que a gente soube que nossos irmãos estavam doentes, a gente colocou mais o joelho no chão, a gente
buscou mais a Deus, a gente orou. Só que Deus quer que nós persistamos nisso, né? Na palavra de Deus, o Senhor fala que nós temos que orar sem cessar, né? Que não pode desfalecer, né? Então, não somente para curar as pessoas, né? Não somente, mas para a tua vida espiritual, a tua vida financeira, né? A tua vida em família, né? A conversão de um ente querido. Não desista. Não ache que Deus está ocupado demais ou que não é a vontade de Deus, mas que você persista na oração, crendo que o Deus do impossível, ele vai fazer o possível acontecer pelos seus filhos. Nós somos filhos dele, né? Deus, ele tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Em Mateus 16, 19 diz que o que nós ligamos aqui na terra será ligado no céu. A tua oração, a palavra do Senhor fala em Apocalipse que as suas orações, elas são recolhidas pelo Pai, né? É lindo quando compara, né, a oração como se fosse o aroma de uma oferta, né, de um sacrifício. A oração é comparada a isso. Então, se a nossa oração chegar ao Pai com fé, porque, irmãos, é como o Tiago mesmo falou, né? Se nós orarmos sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus, né? Nós temos que ter fé, né? Eu queria que você abrisse lá na palavra do Senhor, que fala em Marcos 17, 9, 17. Versículo 9, capítulo 9, perdão, capítulo 9, versículo 17, deixa eu achar aqui. Eu tô em Mateus, gente, desculpa. Um pouquinho de paciência que eu chego lá. Capítulo 9, versículo 17, diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso de um demônio mudo, de um espírito mudo, desculpa. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então, irmãos, aqui o homem, ele viu que pediu para que os discípulos expulsassem o demônio do filho dele, e os discípulos não fizeram, né? Eu vejo, irmãos, que aqui os discípulos estavam começando a caminhar com Jesus, né? Jesus, quando foi para o Getsêmani, ele levou os discípulos com ele, levou 3 com ele, e falou assim: vigie comigo, né? Ore comigo pelo menos 1 hora. E eles não oravam. Então, essa falta de oração, essa falta de comunhão com Deus fez com que eles não tivessem poder, né? Então, a oração, ela é uma conversa com o Senhor. Ela é uma intimidade que nós temos todos os dias com Deus. Nós não podemos conhecer uma pessoa se nós não nos relacionarmos com ela, né? Meu marido, eu e o Adilson, nós somos casados há 22 anos. E só de olhar para ele eu já sei, né? Nós quando nos conhecemos em 98 e casamos em 98, eu olho para ele alguma coisa, eu falei, eu já sei o jeito dele. Por quê? Porque eu já conheço muitos anos, eu tenho intimidade com meu marido, né? Então, os discípulos, eles não tinham essa intimidade, esse poder, porque eles não conheciam o Pai inteiramente como Jesus Cristo conhecia, né? E aí, prosseguindo, diz assim, no versículo 19: Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou-se com violência e caiu ele por terra, revolvendo-se e espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima:
eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Então, muitas vezes, irmão, nossa oração, ela tem que ser acrescentada com fé, né? Não é apenas um rito de você entrar no teu quarto e fechar a tua porta e orar sem fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar o nosso Deus, né? E a oração, irmãos, não é algo que tem que ser respondida à nossa necessidade. Aquele homem, acredito que ele, passando muitos anos, né, o filho dele, ele já não tinha fé mais, né? Tudo diante de que ele viveu, ele não tinha mais fé de que o filho dele voltaria a ser normal, né? De tão terrível que deveria ser a vida dele. Então, muitas vezes, diante da circunstância que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente não tem fé o suficiente para poder orar a Deus e saber que Deus ele vai fazer, né? Eu louvo a Deus que eu conversei com a Márcia hoje, ela falou assim, e ficou guardada no meu coração a frase que ela falou: eu senti, né, a oração dos irmãos, né? Foi sustentado, nós fomos sustentados pela oração dos irmãos. Só que eu acredito, irmãos, e a palavra do Senhor nos fala que não é a nossa oração, mas sim o poder de Deus. A oração, ela não muda a circunstância, mas o que muda a circunstância é Deus. É Deus que faz todas as coisas. Não é a oração que é poderosa, mas é o nosso Deus, que é movido por nossas orações e se manifesta para a sua glória, para o louvor dele, né? Então, se orarmos com fé, é tanto que os discípulos não conseguiram expulsar, porque eles não tinham fé suficiente. Eles não tinham essa intimidade suficiente de, né, pelo poder de Deus e expulsar aqueles demônios. E Jesus mesmo, ele falou assim, até quando estarei convosco, geração incrédula? Aí ele acrescenta no 19, no finalzinho, até quando vos sofrereis? Então, muitas vezes, irmãos, nós não temos fé o suficiente para fazermos nossas orações e levarmos a Deus. E saber que Deus é Deus que faz, não somos nós. Nós somos pó, como diz a palavra de Deus. E nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus, né? Deus, ele não nos responde, Deus não responde a nossa necessidade. Deus responde ele vê a nossa fé, aquilo que nós realmente estamos movidos a fazer. Senhor, será que eu estou orando, eu estou pedindo aquilo que está no teu coração? Né? Eu posso muitas vezes crer que aquilo vai acontecer, mas será que aquilo é da vontade de Deus? Né? Será que aquilo realmente é aquilo que Deus quer para a minha vida, né? Então, e a oração é respondida, irmãos, ela não tem nada a ver com merecimento, porque eu mereço. Mas é pela misericórdia e a graça do nosso Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz, agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, não é uma troca. O Senhor espera de mim, de você, uma vida de santidade. A palavra do Senhor nos diz que sejam santos como eu sou santo, né? O Senhor, Ele requer de nós a santidade, a fé que nos une ao nosso Pai. Né? Eu queria que você abrisse aí na tua casa o livro de Tiago 4, 23. Eu tô abrindo aqui também, peraí. Quatro. 2, versículo 4, 2 e 3. Diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra, não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Então, irmão, Deus conhece a minha vida, a tua vida, e Deus, Ele não quer que você peça as coisas para satisfazer a tua vontade. E Ele não vai te dar para fazer a tua vontade, mas Deus quer ser glorificado através da tua vida, né? Nós passamos por essa situação toda, muitos irmãos ficaram doentes, conversei com a Renata hoje, glória a Deus, ela e o Caio já voltaram a trabalhar, glória a Deus. A Thaline também colocou hoje no grupo,
falei com ela pela manhã, ela falou assim, Carla, estamos, graças a Deus, estamos bem. Então, irmãos, nós oramos. Deus ouviu a nossa oração e viu a fé que a igreja tinha. Por isso que Deus, quando falou a respeito desse guepardo, eu lembrei da igreja. Porque muitas vezes nós nos empenhamos em fazer algo, oramos sem cessar em algo, como nós fizemos agora, e Deus respondeu pela sua misericórdia e graça, né? E muitas vezes nós paramos, e Deus não quer que a igreja dele pare, né? Nós vivemos num mundo de luta, de dificuldade. Nós olhamos assim, Deus, só pela sua misericórdia, é só isso que nós ouvimos e olhamos assim, Deus, só pela tua misericórdia. E nós estamos nesse mundo, irmãos, de passagem, nós não somos aqui. Então nós não deveremos baixar a guarda. Neemias, quando soube que o seu povo, que os muros de Jerusalém estavam derribados, ele se compadeceu, como nós nos compadecemos, né, dos nossos irmãos, e oramos. E Neemias, ele pediu perdão pelo pecado do povo, né? Ele estava lá no palácio e ele tinha uma vida boa, mas ele pediu perdão pelo pecado do povo da nação. A própria palavra do Senhor nos diz, nós vivemos usando esse versículo, que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Irmãos, isso é uma palavra de poder. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus tem colocado no meu coração, não pare. Né? Não seja esse guepardo que você está nesse impulso de oração e você simplesmente para. Não vou orar mais. Pelo contrário, persista, né? Lute com a sua carne. Você é um guerreiro de Deus. Você não pode parar. E Deus vê o teu esforço e a tua fé, né? Porque o que vai mover, irmãos, não é a nossa oração. A nossa oração, ela são palavras. A própria palavra de Deus fala que antes que nós pedirmos alguma coisa, o Senhor já sabe. Ele já sabe aquilo que nós precisamos, né? Então, Neemias, ele pediu perdão pelo pecado do povo e ele continuou. Ele simplesmente não vou fazer nada. Não, pelo contrário. Ele se levantou como um homem de guerra e ele foi lá reconstruir. E reconstruiu. Né? Eu vejo na vida de Daniel não desistiu. A palavra do Senhor fala que Daniel orou e no primeiro dia, irmãos, Deus mandou a vitória, Deus mandou a resposta. E ele só foi receber depois de 21 dias. Então eu acredito assim que nós estamos em batalha espiritual. Então não devemos baixar a guarda. A nossa oração, a nossa fé guardada em Cristo é a nossa arma. É a nossa arma de guerra. O Senhor nos fala, acabei de falar de 2 Crônicas, né? Então esse é um versículo que Jesus, ele quer, acho que a palavra de Deus tem que ser inserida dentro de nós. A gente tem que clamar, Senhor, perdoa o pecado dessa nação. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Porque nós somos falhos, somos separados de Deus, somos filhos de Deus, mas vivemos numa geração incrédula, numa geração pervertida, né? Uma geração perdida. E nós temos que clamar a Deus pela misericórdia de Deus, para que Ele venha e sare essa terra, sare as nossas vidas, sare os nossos entes queridos, né? Paz, Silene. Agora que eu vi você aí. E igual eu falei, a oração, irmãos, ela não muda a circunstância. O que muda a circunstância, quem muda a circunstância é o Senhor. É o Deus que nós servimos. É o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, eu ia pedir para você também abrir na palavra de Deus em Lucas. Desculpa, Lucas não. Lucas 18. Diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Esse homem ele não temia Deus e não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a causa dela, para não suceder
que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, irmãos, a nossa oração ela tem que ser movida por fé, né? E Deus ele vai olhar para minha oração, ele vai ouvir a minha oração e vai ver se ela está carregada de fé juntamente. Para que o poder dele seja derramado sobre nós. Perdão, irmãos. Amém. Desculpa, minha garganta agora deu uma engasgada aqui. O tempo tá seco. E aí você começa a falar e você não consegue. Amém? Então, irmãos, a nossa oração ela tem que ser regada de humildade, perseverança, submissão. Só assim nós teremos vitória, em nome de Jesus. Né? Nós vemos que o Senhor operou nesses dias, né? Vemos que a ação de Deus veio sobre as nossas vidas, né? O cuidado de Deus está sobre nós, pelo poder da nossa oração. Então o que eu peço para você é que Deus tem tocado no meu coração e eu acredito que é isso que Ele quer para minha vida e para a tua vida. Não pare, né? Persista, ore sem cessar, clame a Deus, né? Peça perdão pelos pecados da nossa nação, né? Nós somos justos, o Senhor somos, mas nós devemos colocar diante de Deus e falar: Senhor, nos ajuda, que o Senhor ache fé em nós, né? Quando Ele voltar, né? Então, aqui, irmãos, nesse capítulo aqui que eu li para vocês, nessa passagem do juiz iníquo, muitos comparam esse juiz com Deus. Não. Esse juiz era um homem pecador, um homem que não tinha temor a Deus. Aqui a palavra do Senhor fala que ele não temia homem algum, nem a Deus. Então, nós tememos a Deus. E nós sabemos a fonte, o poder que Deus tem para se revelar aos seus filhos, através da oração. Então nós, irmãos, temos que nos colocar diante de Deus e clamar pela misericórdia dEle, pela nossa nação, pela nossa igreja. Eu ouço muita pregação, eu gosto de ouvir bastante a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele fala que banco sem oração, o púlpito fica sem poder. Quando eu ouvi ele falando isso, eu falei: como assim? Mas quem tem que orar e buscar Deus para estar levando o rebanho não é o pastor? Né? E eu fiquei pensando, eu fiquei meditando. Não, irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Nós temos tanta responsabilidade quanto o nosso pastor. Tanta responsabilidade, porque Deus vai cobrar de mim e de você. Nós somos filhos, sim, nós somos filhos, mas também somos servos, né? Então nós somos aqueles que, como soldados de linha de frente, nós temos que nos levantar em oração e clamar por Deus, e clamar a Deus pela misericórdia dele, que ele venha, né, que ele venha com a sua graça soberana sobre nós. E nós temos que orar assim, irmão, para que a presença de Deus, o poder de Deus seja manifesto nessa terra. E só através da minha e da sua oração, né, ligada com fé, né, levada a Deus, porque assim o Senhor ele agirá sobre as nossas vidas. Eu queria que você, se você quiser acompanhar, eu só vou ler aqui, em 1 Tessalonicenses 5:4 diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como os ladrões vos apanhem de surpresa. Portanto, vós
todos os filhos da luz e filhas do dia, nós não somos da noite, não, nem em trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós temos que vigiar e ser sóbrios. Né? Mais uma vez eu cito a passagem de Neemias. As pessoas construíram um muro, conseguiram fazer aquilo, mas elas vigiavam dia e noite. As suas famílias batalhavam. Além de estar construindo um muro, elas estavam ali o tempo inteiro batalhando, orando, buscando a presença de Deus, vigiando para que o inimigo não nos atacasse. Nós, da mesma forma, nós temos que fazer, irmãos. Todo o tempo nós temos que estar orando, clamando por Deus, porque Ele é o nosso socorro presente. Ele é um Deus onipotente, onisciente. E é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso refúgio, a nossa fortaleza, como diz a sua palavra. Em Salmo 141, 1 e 2 diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como um incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então, que o nosso clamor, irmãos, da mesma forma que nós estamos esses dias clamando, buscando a presença de Deus, que você permaneça, que você continue buscando, né? Que você continue na oração com fé, buscando a Deus. Porque Ele vai se manifestar, Ele vai responder à sua igreja, ao seu povo. Né? Igual eu falei assim, que se o povo que se chama pelo meu nome, você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus. Buscar ao Senhor, buscar a sua face, né? Se arrepender dos seus maus caminhos. Né? O Senhor ouvirá do céu, Ele perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Ele não está falando que vai sarar a minha casa, a sua casa, a terra. Nós temos que clamar pela nossa nação, clamar e pedir ao Senhor que o Senhor venha com grande poder e grande glória sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Guarde no teu coração, em nome de Jesus, não pare, continue buscando a presença de Deus, clamando pelo poder do Espírito Santo sobre nós, porque Ele vai se manifestar, Ele vai se manifestar diante de tudo que nós estamos vivendo. Deus, Ele tem poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o domínio de fazer o que Ele quer, de agir da forma que Ele quer, porque Ele é soberano, amém? Diz na palavra do Senhor, no Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós temos que confiar, descansar na presença do Senhor e que a misericórdia dele venha sobre nós, sobre a nossa nação, que Ele venha com cura, com libertação, com transformação. A igreja do Senhor é a salvação, irmãos. Nós somos a salvação deste mundo. Porque nós temos o poder de Deus, temos a presença de Deus. Eu e você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Não é o vizinho que tem dinheiro, não é o governo. A igreja de Cristo tem o poder. A igreja de Cristo nos deu essa autoridade, irmãos, de clamarmos ao Senhor, porque é Ele que vai à nossa frente. Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então eu peço que você guarde no teu coração, prossiga, né? Continue a orar, a buscar a presença do Senhor, a interceder pelos irmãos, a interceder pelo nosso país, pelo nosso governo, né? Pela tua família, pela tua casa, pelos teus, né? A irmã dali, a Ruth, né? Sabemos que ela ainda não está bem, mas em nome de Jesus, Deus é poderoso, né? A nossa oração vai chegar aos céus, com fé, em nome de Jesus ela vai sair. Glória a Deus, Raquel, pela tua irmã que está bem, né? Que Deus possa nos envolver, irmãos, num só corpo, numa só oração, como fizeram as pessoas de Atos, né? Eles oravam unânime, que nós tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma oração e a mesma fé, para que o nosso clamor chegue aos céus, como um aroma suave ao nosso Pai. Amém? Vou fazer uma oração agora. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, continue, persista, né? Eu fiquei impressionada com esse exemplo do guepardo, porque eu falei assim, nossa Jesus, muitas vezes nós somos assim, né? E eu falei, Deus, eu preciso mudar, eu quero mudar, não quero
eu não quero desfalecer, né? Eu quero continuar. E Jesus, ele até o último minuto, irmãos, do seu ministério, Jesus, ele foi persistente na oração, em todo o tempo. E ele obteve a vitória e nos deu salvação através do seu sangue, através da cruz. Então, se Jesus, né, que é o Deus Todo-Poderoso, e ele tinha a presença de Deus, porque ele estava ali em comunhão com o Pai, nós também, né? Jesus nos deu esse livre acesso de nós termos comunhão com o Pai e sermos ouvidos por Ele. Que a sua graça e sua bondade seja derramada sobre essa nação, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos colocar, Senhor, a nossa nação diante do Senhor, Pai. Como fez Neemias, Senhor. Perdoa, Pai, o pecado da nossa nação. Perdoa o nosso pecado. Sara, Deus, a nossa terra. Sara, Pai amado, nosso coração, Deus. Que não venhamos, ó Deus amado, buscar, ó Deus amado, as coisas por interesse próprio, mas que nós venhamos, Senhor, buscar aquilo que Tu queres para as nossas vidas, Senhor, diante da Tua palavra, conhecendo o Senhor verdadeiramente, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus amado. Pai, perdoa, Senhor Deus amado, a prostituição, Pai. Perdoa, Senhor Deus amado, essa roubalheira, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor possa abençoar os governantes, ó Deus, dando instrução. Que o Teu Espírito Santo possa se mover, ó Deus amado, em nome de Jesus nessa nação, Senhor. Move os nossos corações a buscar a Tua presença, a persistir na oração, Deus, em buscar a Tua face, ó Deus amado, porque nós a encontraremos, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, pela fé, Deus, nós queremos unir-nos, ó Deus, em oração, querendo que o Senhor vai se manifestar, Deus amado, para a glória do Teu nome. Abençoa os meus irmãos, Pai, abençoa a vida do pastor Tiago, renova o seu corpo, Pai, que nesse momento, ó Deus, ele possa, ó Deus, ser tocado pelo Teu Espírito Santo, que ele possa receber um toque do alto, que o bálsamo de Gileade venha sobre a sua vida, restaurando, Senhor, a sua vida, a vida da Márcia, Pai, dos seus filhos, ó Deus amado, a vida da irmã Lúcia, daqueles, ó Deus amado, que estão sofrendo com esse vírus, ó Deus, tenha misericórdia, Deus. Olha para nós, Pai, com olhos de amor, Pai, de graça, Senhor. Nós clamamos o Teu nome, Pai, porque do Senhor, ó Deus, que vem o nosso socorro, a nossa salvação, o nosso refúgio, Pai. Ó Deus, Tu és o nosso alento, Deus amado, em Ti confiamos, Pai, e nos entregamos nessa noite. Em nome de Jesus, Pai amado, que nós possamos, ó Deus, conhecer ao Senhor cada dia, Pai, em intimidade contigo, Pai, em oração. Porque a oração, Pai amado, ela, Deus amado, ela é a nossa arma, Pai amado, a arma mais forte que um crente pode ter, Senhor, que é a comunhão contigo diária, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser firmes, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, que Deus abençoe cada um, né? Que você continue orando, ore ao Senhor, clame ao Senhor, né? Temos buscado o Senhor nesses dias, e o Senhor quer que nós continuemos, prosseguimos em conhecer ao Senhor, em buscar a sua presença, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe a vida de cada um e guarde, né? A irmã Janete, ela vive falando, se possível, use 2 máscaras. Estou usando 2 máscaras, estou indo trabalhar, né? E estou usando 2 máscaras, então se cuidem, né? Nós sabemos que nós temos um Deus grande, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Amém? Que Deus abençoe cada um e todos tenham uma ótima noite. Deus abençoe a todos.